Sejam todos bem-vindos ao CFO Esclarece, um podcast do CFO dentro do 43º CIOSP, realizado pela PCD com apoio da ABCD e CFO. Hoje estamos aqui com nossos colegas para bater um bate-papo muito importante. Eu quero apresentar a doutora Ana Clara, ao meu lado a doutora Letícia e o doutor Edmilson. Doutora Ana Clara aqui representa a Anvisa. Doutora Ana Clara, se apresente, fale um pouco sobre você para os nossos colegas que estão do outro lado nos assistindo. Bom dia a todos. Então, meu nome é Ana Clara, eu sou cirurgiã dentista, sou especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa, atuando desde 2006 na agência, e estou lotada na gerência de vigilância e monitoramento em serviços de saúde. Logo em seguida aqui apresentar o Dr. Edmilson, que veio do Maranhão, representando o CFO. Dr. Edmilson, fale um pouco sobre você, sobre sua trajetória, para que nossos colegas do outro lado lhe conheçam um pouco melhor. Obrigado, agradecer o convite. Então, me chamo Edmilson Diniz, estou como cirurgião dentista há 20 anos, de formado. Tenho 2 especialidades na área da odontologia, em prótese e implante, mas também com especializações na área de gestão em saúde, né? E agora recém-mestrando em gestão e inovação em saúde também. Estou como coordenador da Vigilância Sanitária do Estado do Maranhão há 11 anos, né, e participo também do GT Anvisa, que é um GT tripartite que discute representando o CONAS Nordeste dentro do GT. Então, represento os 9 estados do Nordeste e isso já tem 7 anos nessa representação. E a gente está aqui exatamente para poder potencializar a divulgação da nova norma da odontologia e orientar os colegas, né, da melhor forma possível para que a implementação da norma seja vista não só como um desafio, mas como uma oportunidade de melhorar a assistência odontológica em todo o país. Muito bacana. Ao meu lado, a doutora Letícia. Doutora Letícia, fale um pouco mais também sobre a sua trajetória, sobre você. A joia. Bom, eu também sou cirurgiã dentista, formada há um pouquinho mais de tempo que o Edmilson, tenho 25 anos de odontologia. Sou especialista em DTM e dor orofacial, mestre e doutora nessa área também, pela Universidade de Brasília. Mas estou há 19 anos na Anvisa, e na Anvisa trabalho junto com a Ana Clara na Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde, que é uma grande área que olha para todos os serviços de saúde, né? Dentro dessa área a gente tem 2 áreas menores. A Ana Clara faz parte da Gerência de Vigilância e Monitoramento e eu faço parte da Gerência de Regulamentação e Controle Sanitário, né, que é a área que olha para a parte do regulamento, da normatização. E a gente ficou muito feliz de poder trabalhar com esse gerenciamento do risco na assistência odontológica, né, que a Anvisa, junto com o CFO, olhasse para a odontologia também em busca de mais segurança para o paciente, além da qualidade técnica que a gente já tem, né, na nossa área. Muito obrigado. Vocês perceberam, né? Nós temos aqui a representação do CFO e da Anvisa. Como a doutora Letícia falou, é muito importante para esse tema que nós vamos falar hoje, sobre o RDC. O que muda no ambiente de trabalho do cirurgião dentista com a nova RDC. Vou iniciar a pergunta com a doutora Ana Clara. Doutora Ana Clara, podemos dizer que essa nova RDC marca uma mudança de mentalidade na odontologia brasileira? Sim, porque, como já foi falado, a RDC ela se baseia no gerenciamento de risco. Então, no risco, né, que os procedimentos que são executados pelos profissionais, os riscos ao que o paciente é submetido. Então, baseando-se nesse gerenciamento de riscos, são determinados, né, estabelecidos os requisitos sanitários e também novas práticas a que o dentista ele não está familiarizado. Então, para isso é necessário que o profissional ele possa se apropriar dos conhecimentos e possa aplicar na sua rotina, né, ter procedimentos escritos, ter a segurança do paciente estabelecida como prioridade na gestão dos serviços. Então, ele traz realmente muitas mudanças e que nós acreditamos que são benéficas, tanto para a classe odontológica como para toda a sociedade. Doutora Letícia, essa pergunta eu vou fazer para você. O que havia de defasado nas normas antigas que tornaram essa atualização inevitável?
Tá joia. Vitor, eu acho que mais do que falar de uma atualização, a gente está falando da primeira norma federal para odontologia. Então, até então, do ponto de vista sanitário, como é que a assistência odontológica ela era regulada? Com normas transversais. Então, normas que se aplicam a todos os serviços de saúde. Então, a gente tinha, por exemplo, a RDC 63, que é uma norma de boas práticas de funcionamento para serviços de saúde no geral. Resíduos de saúde, como é que a gente lida com o nosso lixo, né? Aquilo que a gente produz dentro do consultório, RDC 222, também se aplica a todos os serviços de saúde. Mas a gente sabe que a odontologia tem muita especificidade, né? Nós somos diferentes. Nós não tínhamos, na verdade, uma norma específica para a odontologia. E com isso a gente também tinha algumas lacunas regulatórias. Então, por exemplo, na parte de processamento, os nossos materiais, eles são diferentes, eles precisam de um processamento específico. E o que a gente tinha de norma transversal, a RDC 15, que se aplica a todos os serviços de saúde, ela tem um olhar mais específico para o ambiente hospitalar e não abrange essa especificidade. E mais, ela não se aplicava a consultórios odontológicos. Então, a gente tinha algumas aplicações a algumas clínicas maiores, mas o consultório isolado, individual, que é o nosso feijão com arroz da odontologia, isso não se aplicava. Então, a gente tinha uma lacuna. Então, o que acontecia em termos de legislação? Alguns estados, alguns territórios tinham as suas legislações próprias. Por exemplo, São Paulo tem legislação para odontologia desde 1999. E aí sim, talvez a gente precisasse de uma atualização, mas outros territórios nem sequer tinham uma legislação. Então, o que a gente fez foi uma harmonização dos requisitos dessas legislações transversais para a especificidade da odontologia, suprimos algumas lacunas regulatórias e temos então hoje com essa RDC a primeira norma em nível federal para a odontologia. Maravilha. Doutor Edmilson, o que motivou você como representante aqui do CFO, ao CFO, junto à Anvisa, identificarem, modificarem, estudarem sobre essas novas regras de trabalho dos nossos colegas? Então, a provocação sobre essa pauta ela foi feita pela Anvisa ao Conselho Federal e, como foi colocado pela Ana Clara e pela Letícia, havia um vazio, uma lacuna regulatória que foi preenchida com essa construção. E foi estratégico participar isso ao Conselho Federal, até como órgão e pela abrangência de representação que tem junto à classe odontológica, que o Conselho Federal também mobilizasse esforços para poder contribuir com a construção técnica dessa norma. Então, a primeira minuta, quando entrou em consulta pública, o Conselho Federal fez um movimento junto aos conselhos regionais para que fizessem discussões com seus colegas dentro de cada unidade federativa, e essas contribuições foram enviadas ao Conselho Federal, e lá uma comissão trabalhou, uma comissão específica que trabalhou composta com 5 colegas, trabalhou sobre essas minutas para que houvesse um consolidado de propostas feitas pelo Conselho Federal, de forma a contribuir com a construção da norma, da minuta que estava sendo apresentada até então. Então, eu acho que o Conselho Federal assumiu a responsabilidade desse papel institucional de representar a classe odontológica em todo o país, junto com todos os conselhos regionais, e esse movimento ele foi histórico. Na verdade, essa mobilização dos conselhos regionais para uma construção de uma norma sanitária gerou também a possibilidade de uma aproximação entre o órgão de regulação sanitário, seja a Anvisa com as vigilâncias estaduais e as municipais em todo o país, que também contribuíram ativamente na minuta do texto, né, dessa resolução, e o sistema conselho. Então, assim, havia uma certa repulsa entre o conselho, os colegas e a vigilância sanitária em todo o país. Então, isso abre uma oportunidade também, e exatamente esse espaço também, ele retrata essa oportunidade que o CFO está criando junto com a Anvisa, de mostrar para todos os colegas, para todos os profissionais da odontologia brasileira, o quanto é necessário a gente trabalhar sob bases regulatórias direcionadas à assistência odontológica, como bem colocou a doutora Letícia, para que a gente consiga transmitir com mais segurança e exercer com mais propriedade a assistência odontológica que já é de excelência no país. Isso aqui, na verdade, é uma etapa de contribuição para que essa qualidade ela seja, de fato, mantida num padrão alto
e que é exatamente o que a sociedade brasileira precisa, que a assistência odontológica no país inteiro, seja no setor público ou privado, ela seja entregue com excelência para que o cuidado na área da saúde bucal ele seja de fato compatível com as necessidades das pessoas. Perfeito, perfeito. Eu acredito que você, colega, que já tem anos de profissão, você, colega recém-formado, está tendo aqui essas informações que vão ser de muita utilidade para a vida profissional de vocês. Quem ganha com isso é você, cirurgião dentista, é a nossa população com serviço de excelência, né? Essa união do CFO junto com a Anvisa, essa padronização em todos os estados do Brasil, que possa parecer até no primeiro momento algo que venha levar medo aos nossos colegas dessas atualizações, mas na verdade simplifica. Então vamos falar aqui, né, todos nós que estamos nesse bate-papo, de maneira simplificada, como ocorrem essas adaptações. Todo consultório precisa dessas adaptações, depende de procedimentos específicos. Vamos ter esse bate-papo aqui para que facilite esse entendimento do colega que está do outro lado assistindo. Tá joia, Vitor. Então, a primeira coisa que os colegas precisam saber é que sim, todo mundo vai ter que se adequar e cumprir essa normativa, mas a gente não pode colocar uma norma na rua e exigir que todo mundo passe a cumprir essa norma a partir do dia seguinte da publicação. Então é por isso que ela tem um prazo de adequação para os serviços que já existem, e eles podem continuar funcionando. Mas o que é que todo colega precisa fazer nesse momento? Precisa parar, ler a norma, entender a norma, se tiver dúvidas, procurar o Conselho, a Anvisa, a Vigilância Sanitária Local e entender quais são as adaptações que talvez ele precise de fazer. Uma característica dessa norma é que ela tira o foco inicial extremamente em cima de estrutura física e foca muito em processos, porque um bom processo de trabalho, um bom processo bem estruturado, ele leva à segurança do paciente. Então, sim, a gente vai precisar, pode ser que muitos consultórios precisem de adequações estruturais, mas mais importante é o colega começar olhando qual é o processo de assistência que eu tenho, quais são os riscos que esse processo tem, intrínsecos, né? Então, identificando os riscos, o que é que eu vou ter que fazer para minimizar esses riscos. Então, não é só olhar para a legislação e aquilo que tem que ser cumprido, mas olhar também para dentro do seu serviço e aquilo que ele presta de assistência. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? E a gente vai estar aqui, enquanto Conselho, enquanto Anvisa, para ajudar o profissional a entender um pouquinho dessa legislação. Os profissionais da odontologia precisam compreender a importância do texto desta resolução 1002/2025, né, da RDC. Ela traz uma oportunidade para que todo cirurgião dentista, dentro do seu local de assistência, seja público ou privado, consiga mapear os seus riscos, que é o que a Letícia está colocando. O que é mapear os riscos? É identificar dentro do perfil de serviço prestado, ou do perfil de assistência daquele serviço, quais são os riscos inseridos em cada procedimento, seja na limpeza diária, seja na esterilização, seja no procedimento clínico, cirúrgico ou não, né, que todos eles existe um protocolo. Então, a RDC ela orienta para que esses protocolos sejam escritos, sejam treinados, que toda a equipe participe de treinamentos, que isso seja registrado. Então, a gente vai compreender que isso talvez gere, a princípio, para quem vai ler a primeira vez a norma, uma série de desafios, uma série de demandas. Ou seja, a gente está gerando trabalho, ok? Só que um trabalho que vai gerar mais organização para o dia a dia clínico do profissional. E com essa organização, diminui o estresse da rotina clínica, aumenta a segurança do paciente, que é o que a doutora Letícia colocou, e ao mesmo tempo, e é importante frisar isso, a gente está aumentando a segurança do próprio profissional que está desenvolvendo suas atividades. A partir de um ambiente estruturado, organizado, com seus protocolos e toda a equipe capacitada dentro de protocolos que estejam escritos ou desenhados para aquela realidade que é específica a cada ambiente de assistência, a gente consegue potencializar e dar mais capacidade para que o profissional desenvolva suas habilidades técnicas junto ao paciente, sem se preocupar com a rotina administrativa daquele serviço. E isso tendo, volto a frisar,
a importância de não só de escrever protocolos, mas que esses protocolos sejam transformados em realidade, em rotina. Ou seja, para isso precisa de capacitação constante, monitoramento e um plano de ação, a partir do monitoramento desses riscos, do mapeamento dos riscos, um plano de ação para ir você qualificando e diminuindo o risco da assistência prestada ao paciente, também diminuir o risco do exercício profissional dos profissionais ali envolvidos. Bacana. De forma resumida, podemos falar a classificação para os nossos colegas terem esse entendimento e fazer essa identificação, como o Dr. Edmilson falou? A RDC fala em classes de complexidade, modalidade de assistência. Vamos explicar um pouquinho disso aí para os colegas. E a RDC, a resolução do CFO fala em tipos de ambientes do exercício profissional. Então quando a gente está vendo duas nomenclaturas nesse momento. Duas nomenclaturas nesse momento. A Anvisa traz como classe. Isso. E o CFO traz como tipo de ambiente. E são coisas diferentes, né? Porque o sistema conselho, né, o Conselho Federal, ele disciplina o exercício profissional e ele estabelece onde esse exercício profissional deve ser executado. Por isso que ele traz tipologias de ambiente, certo? E o que a vigilância sanitária traz é a estrutura onde esse exercício profissional vai ser executado. E é por isso que aí a gente fala de complexidades e de classes. Então, vamos começar falando primeiro de complexidade. A gente tem dois tipos de complexidade A e complexidade B. Complexidade A abrange todos aqueles ambientes e consultórios que fazem o feijão com arroz da odontologia. Então, a nossa odontologia tradicional, incluindo, aí já segundo o CFO, até procedimentos de médio porte. E a gente traz para a complexidade B uma estrutura inovadora para o cirurgião dentista, né? Então, até então, em relação à vigilância sanitária, nós só tínhamos a possibilidade de ter um consultório odontológico, né? O que regia até então a nossa estrutura física dentro da odontologia era a RDC 50, que trazia para a gente aquele ambiente padrão de 9 metros quadrados. Mas para a medicina a gente tinha o centro cirúrgico ambulatorial. Agora a gente tem essa possibilidade para o cirurgião dentista que quer fazer um procedimento de médio porte, às vezes para um paciente que tem uma necessidade maior num ambiente mais estruturado. Então a gente traz a definição desse ambiente que é o centro cirúrgico odontológico, que aí nós classificamos como complexidade B. Então, a gente falou das complexidades. Vamos falar então das classes. As classes estão dentro da complexidade A. Então, a gente tem um primeiro ambiente, que a gente não está chamando de consultório, mas é um ambiente de prestação de assistência odontológica mínimo, voltado para aquilo que o CFO chama de assistência minimamente invasiva, às vezes uma perícia, às vezes uma instrução de higiene oral, com uma revelação de placa, algo que você não vai fazer um procedimento odontológico e que você, é um procedimento odontológico, mas como o CFO classificou, minimamente invasivo e que não tem aquela necessidade de uma estrutura de consultório odontológico. Então, esse ambiente, ele é análogo ao consultório médico que a gente tem lá na RDC 50, que é um consultório de 7,5 metros, com uma pia para higienização das mãos, com um ambiente para você receber o paciente. Fora isso, nós temos os consultórios odontológicos. E nós dividimos esses consultórios odontológicos em duas classes, classe 1 e classe 2. O classe 1, a gente vai ter duas possibilidades ou até 3 possibilidades para ele. A classe 1, a gente tem o consultório padrão, 9 metros quadrados, com a estrutura tradicional que a gente tem da odontologia, podendo nele ser feita ou não a sedação inalatória. Se o profissional não for utilizar a sedação inalatória, ele muito provavelmente vai permanecer com o consultório dele tradicional, como ele já tinha. Se ele resolve, então, não, eu vou usar a sedação inalatória, o óxido nitroso na minha assistência, então ele vai ter alguns requisitos a mais para a utilização dessa tecnologia, que vai estar ligada exatamente à segurança contra incêndios e incidentes. Vai ser a questão da remoção desse paciente numa eventual emergência, tá? E a questão da climatização, da exaustão dos gases, porque são gases comburentes.
Considerado, então, tipo 2. Tipo 1. Ainda tipo 1. O tipo 1, ele pode ser com ou sem a sedação. Aí o tipo 2, a gente passa sim para uma outra estrutura para que o profissional possa realizar uma sedação endovenosa. Tá? Possa oferecer esse tipo de sedação para o paciente. Qual é a diferença? Tamanho. Então, ele passa a ser de 9 metros quadrados para 12 metros quadrados. E por quê? Porque a gente provavelmente vai ter que ter uma equipe extra para fazer essa sedação endovenosa, porque até hoje não é permitido ainda, né, ao cirurgião dentista fazer, então ele vai ter que ter um outro profissional para auxiliá-lo nessa sedação, e equipamentos inclusive de emergência. E de onde sai esse tamanho de 12 metros? Na mesma estrutura que a gente tem dentro da medicina, a única possibilidade que a gente tem de sedação endovenosa num ambiente extra-hospitalar para a medicina, que são as salas de endoscopia. Então, a estrutura do consultório classe 2, ela é um misto de consultório odontológico com a estrutura de segurança da sedação endovenosa praticada já na medicina ambulatorialmente para endoscopia. Então, a gente tem essas classes. Qual é o extra? A gente tem no artigo 35, no parágrafo 2, segundo, né, a possibilidade de que esses 3 ambientes, o consultório classe 1, com ou sem sedação inalatória, e o consultório classe 2, possa não ter o equipo odontológico. Quando? Quando o tipo de exercício profissional que ele for executar seja o tipo 2B trazido pela resolução do CFO, que é aquele tipo de exercício profissional que não envolve a geração de aerosol, então eu não vou precisar do sugador, eu não vou precisar da seringa tríplice, e que não tem a necessidade de fazer um procedimento intraoral, né, tradicional. Então, é um consultório que vai ter o seu equipo substituindo provavelmente por uma maca, né? Mas aí ele também vai ter restrição do que ele vai poder fazer dentro dos procedimentos de acordo com a resolução do CFO. Não sei se ficou muito confuso, mas eu tentei ser mais clara. Não, eu acredito que não. Eu acho que deu para entender os colegas, né, que tinham essas dúvidas. Eu acho que a gente está conseguindo sanar elas. Eu quero lembrar que a RDC ela é válida tanto para o setor privado quanto para o setor público, né? Que a gente tem esse desafio hoje. Então, eu queria saber de você, Edmilson, como o CFO pretende atuar na questão do setor público, porque a gente tem relatos de colegas, né, que vivenciam um ambiente de trabalho que não se sentem seguros. Então, a RDC ela vem junto ao CFO para fazer essas mudanças, né, que tem que ser de aderência do setor privado, mas também a gente tem que lembrar que tem que ser de aderência do setor público. Junto com a minha pergunta, eu faço mais uma pergunta, né? E qual o prazo, né, que o setor privado e o setor público ele tem para se adequar a essas novas regras? Bom, segundo a própria norma, já respondendo a questão do prazo, ela tem 365 dias a partir da publicação, né? 360. Então, 360. Ou seja, a gente tem aproximadamente um ano para poder fazer a implementação dessa nova norma, né? E volto a frisar a importância da gente ter a clareza de fazer a leitura prévia da norma, buscar um diálogo dentro das estruturas, seja públicas ou privadas, para poder fazer a adequação, né? A aplicação prática dessa norma. Isso a gente precisa de leitura, de tranquilidade, de diálogo, principalmente de aproximação com os órgãos sanitários, as vigilâncias municipais e estaduais, para que haja, de fato, uma construção compatível com o que está previsto na norma. Há qualquer dúvida, seja na classificação, seja no estabelecimento de normas e processos, as vigilâncias sanitárias em todo o país vão estar à disposição também para poder contribuir e orientar. Mas o Conselho Federal, eu acho que ele já começou esse processo de orientação dentro do serviço público, né? Quando a gente trouxe nesse processo de consulta, de construção também, o Ministério da Saúde para essa pauta, para poder fazer esse diálogo sobre a norma, fazer uma análise, fazer pautas que a Anvisa teve junto com o próprio Ministério, com o Ministério da Saúde, com a coordenação de saúde bucal do Ministério da Saúde, foi do ponto de vista de entender que isso vai ter implicação prática na rotina dos serviços públicos, né? E que em vários locais, territórios do país, pela diversidade que nós temos em todo o país, terão maiores ou menores desafios de implementação. Então esse diálogo já foi antecipado, mas o fato é que
o posicionamento do Conselho Federal é de se manter disponível a toda a classe odontológica, seja pública ou privada, para estar orientando. E lógico que a gente vai estar também cumprindo nosso papel de fiscalização do exercício profissional, contribuindo com os colegas para que, junto também com as gestões municipais e estaduais, para que essas normas estejam aplicadas na rotina, né? Então, assim, vai haver uma pressão do Conselho, vai haver uma pressão do Sistema de Regulação Sanitária, da Anvisa, dos estados e municípios, para que ela seja implementada. E é importante que a gente tenha muita lucidez sobre esse processo. Vai trazer desafios? Vai. Mas são desafios que também geram oportunidades de melhoria de toda a assistência odontológica. Então, assim, vamos encarar isso como uma oportunidade, vamos encarar isso de forma leve, porque é de fato um processo de construção, é um processo de amadurecimento. A gente sabe, tem plena consciência que não dá para ser instantâneo toda essa construção, que já deveria ser rotina, mas infelizmente não era uma prática em todos os serviços. Isso aí eu estou falando de público-privado. Mas o Conselho Federal, assim como todo o sistema Conselho, vai se manter aberto, com seus canais de comunicação abertos, para a gente poder estar orientando esses colegas, ou estar pegando todas essas demandas que vão ser dúvida na aplicação da norma, e manter esse canal de diálogo junto com a Anvisa. E a Anvisa tem mais uma estratégia que foi lançada aí também para poder contribuir com essa orientação, essa construção e a implementação da norma, que é a Câmara Técnica. Ana Clara pode falar melhor sobre isso. Hoje nós tivemos a publicação da portaria que institui a Câmara Técnica de Gerenciamento de Riscos na assistência odontológica. Então, hoje, de primeira mão para nossos colegas, né? Sim. Na data do dia 29 de 1 de 2026, 28. No CIOSP aqui, doutora Ana Clara apresentando a vocês de primeira mão. Então, a Câmara Técnica, como o doutor Edmilson já falou, é uma estratégia estabelecida no sentido de estabelecer um fórum de discussão, uma Câmara consultiva, que vai auxiliar a Anvisa na adoção de medidas, na implementação da norma, no estabelecimento de ações, né, que vão contribuir para a qualidade e a segurança do paciente nos serviços que prestam assistência odontológica. Então, a gente fica muito feliz em poder continuar com essa colaboração. A Anvisa tem trabalhado com comitês, com comissões, câmaras técnicas, e é sempre esse trabalho colaborativo com diversas instituições que trazem, né, o olhar dos diversos atores e as contribuições institucionais para que a gente tenha projetos que realmente sejam efetivos. Então, a gente fica muito feliz hoje de ter a publicação da portaria. Só destacando, o Conselho Federal de Odontologia está compondo a portaria, está compondo essa Câmara Técnica, assim, isso reforça o que foi dito no início sobre essa aproximação e essa construção coletiva que a doutora Ana Clara falou, sobre esse processo de implementação dessa norma e como isso vai se desdobrar na rotina de serviços odontológicos, né? Então, assim, por mais que alguns se sintam assustados com a norma, eu estou extremamente motivado, não só como cirurgião dentista, né, mas também como parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, pela possibilidade da gente melhorar esse diálogo entre a regulação, entre os órgãos reguladores de vigilância sanitária e os serviços de assistência odontológica. Então, assim, a gente está falando de um momento revolucionário mesmo, que vai oportunizar que essa comunicação ela seja mais clara, mais objetiva e mais direcionada para essa qualificação dessa cadeia de assistência. Bacana. E um bate-papo muito parecido com esse, conversando com alguns colegas cirurgiões dentistas, e aí a gente tem uma sugestão, né? A gente teve a ideia de se criar um selo Clínica Segura. Como é que funcionaria isso, né? Pode ser uma parceria CFO, junto com a Anvisa e os conselhos regionais. Seria uma adesão voluntária, tanto o município, tanto as clínicas particulares. Elas poderiam aderir de forma voluntária através do site do CFO, isso aqui é uma sugestão. Como funcionaria? Ela solicitaria, né, a visita do conselho. Através dessa visita do conselho, o conselho identificaria, né, a classificação dessa clínica. Se todos os requisitos estão sendo cumpridos. E aí classificaria com selo Clínica Segura, com o tipo da clínica e o prazo de validade. É um exemplo, prazo de validade de 12 meses. Lá teria um QR Code, o paciente ele pode acionar o QR Code e aí ele vê a classificação, vê como é que está
né, todo o funcionamento da clínica. Essa adesão de forma espontânea, ela é benéfica porque a gente pode criar uma disputa no mercado privado, né? Quem tem o selo clínica segura, você traz um conforto para o paciente se sente de maneira mais confortável. Não, eu vou na clínica de doutor fulano, que tem um selo clínica segura, lá ele tem a especificação, né? Todas as regras. Traz também uma disputa no setor público, né? Os municípios vão querer ser pioneiros, eles vão querer sair na frente nisso, né? Serve como medida de orgulho para aquele município que aderir, né? Isso foi uma sugestão, isso foi uma dica. Claro que vocês avançaram demais com essa RDC, né? A gente aqui desmistificou esse medo que você, colega, tem nessas novas normas, diretrizes, que na verdade ela vem para facilitar e melhorar e trazer segurança tanto para você quanto para o seu paciente. Para finalizar esse bate-papo, a gente percebe na leitura de vocês que cada vez o cirurgião dentista ele tem que se tornar gestor também, não só clínico. A gente falou muito de leitura, de procurar se informar, de procurar saber. Então, vamos finalizar deixando aqui claro para as instituições trazer a abordagem dessa parte de gestão, né, que nossos colegas eles se formam apenas achando que serão clínicos, mas na verdade eles precisam gerir como um todo. Gerir na clínica própria, gerir na clínica do outro, né, sentir o que precisa melhorar, o que precisa ser feito e até poder dialogar. Também isso volta para os municípios, para o setor público, ele entender, identificar que ele ali não é só clínico, mas ele também gere todo aquele contexto, toda aquela sala. Então ele precisa trazer sugestões, seja para o seu coordenador de saúde bucal, seja para o seu gestor municipal, seja para o seu gestor estadual. Então a gente precisa deixar claro isso. Então vamos finalizar. Eu acho que é um tema importante de trazer que o cirurgião dentista ele não deve ser só clínico, mas ele também tem que trazer essa parte de gestão. Sim, é interessante o que você falou, Vitor, porque realmente esse é um ponto também da norma, porque como os dentistas, né, nós somos dentistas e reconhecemos isso, a nossa formação ela é predominantemente tecnicista, então nós somos formados para atuar, para realizar os procedimentos. Mas, se a gente pensar que é necessário que o serviço ele tenha que gerir a sua qualidade, gerir, né, a segurança do paciente como um todo, ele precisa assumir esse papel, ele precisa reconhecer a sua liderança, né, diante da equipe, para que você tenha um ambiente realmente de qualidade e segurança. Então, todos devem estar com o mesmo espírito, né, de colaboração e vestir a camisa do serviço e para trazer realmente segurança ao paciente. O paciente também é outro agente que precisa fazer parte desse processo, porque a gente precisa de um paciente que ele seja informado dos riscos a que ele é submetido naquele serviço. Ele vai ajudar, ele vai contribuir para a segurança, para lembrar, olha, doutor, por exemplo, prevenindo um evento adverso, olha, meu nome é João da Silva, não é João Oliveira, então ele vai impedir que hajam falhas na identificação do paciente e ocorra um evento adverso, ocorra danos. É um exemplo disso, né, dessa participação do paciente. Então, é extremamente importante que o dentista ele assuma esse papel, que ele tenha, né, toda essa organização, padronização dos seus processos de trabalho, tenha processos de trabalho definidos, padronização dos processos de trabalho e que venha atuar dessa forma, realmente gerindo, né, a qualidade e a segurança. Muito bacana. Eu acho que, como mensagem, a gente precisa compreender que a gente está falando de uma mudança de cultura, né? Comportamento. O comportamento dos profissionais da odontologia ele tem que estar compatível com o que esse regramento diz. E, reitero, isso vai gerar mais segurança ao paciente, mas também mais segurança aos profissionais de odontologia que estão ali exercendo sua profissão. E é importante que nesse processo, a Ana Clara coloca bem, a formação, né? Então assim, a gente tem que começar a insistir, abrir uma discussão ampla. A Beno já vem participando dessa discussão para compreender que a gente precisa levar esse conteúdo para dentro da formação, seja formação acadêmica ou nas pós-graduação, para que esse desenvolvimento, essa habilidade, o exercício prático de construir protocolos, seja também parte da formação do profissional da odontologia. As pessoas não vão começar a fazer isso do dia para a noite se não houver uma orientação clara de como fazer. A norma ela diz que tem que fazer, mas não diz como vai fazer.
Então essa construção ela precisa exatamente partir também dessa formação do profissional. E aí sim, cabe também a ampla discussão do Conselho Federal de Odontologia, com todo o sistema conselho, todos os 27 regionais que nós temos, participando desse processo de construção junto com toda a classe odontológica. Aí sim, eu acho que a gente cria um movimento robusto, sério, organizado e bem coordenado pelo sistema conselho, apoiando os colegas na construção desses protocolos. E aí a implementação se torna mais leve, se torna mais suave, porque não há uma prática, um exercício para essa construção. Então, assim, precisamos criar essa cultura. E essa cultura, de fato, ela agora passa a ser decisiva para essa transformação ou essa ampliação da qualificação da assistência odontológica de excelência que já é praticada em todo o Brasil. Maravilha. Tá certo. O doutor Edmilson foi muito certeiro, né, nas palavras. É isso, mudança de cultura gera oportunidades, traz desafios e nos tira, né, da nossa zona de conforto. Começa pela formação, como o doutor Edmilson trouxe, e uma formação que não seja tecnicista, como a doutora Ana Clara falou, e que olhe para a qualidade de uma forma diferente, né? Qualidade tem várias dimensões, qualidade técnica nós já temos na odontologia, é uma que a gente faz bem, mas a qualidade também requer segurança, né? Segurança é uma dos pilares da qualidade, e é isso que a implementação das normas vão nos ajudar a alcançar com o tempo, com essa mudança de cultura que a gente tem falado. Maravilha. Espero que nós tenhamos tirado todas as dúvidas de vocês, colegas cirurgiões dentistas. E aqui finalizamos mais um podcast CFO Esclarece, direto do CIOSP, trazendo de primeira mão aí muito conhecimento para toda a classe. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e nos comentários vai estar a descrição com @ de cada colega participante aqui desse encontro.